Oi, eu sou o pastor Alberto Rodrigues e estou aqui, mais uma vez, para apresentar sempre uma palavra do Senhor de edificação, visando abençoar a vida de todos aqueles que compartilham e aqueles que aproveitam o material que tem sido colocado à disposição de todos, independentemente da sua fé, da sua crença, independentemente do que você seja, ou creia ou não creia, enfim, mas de todos aqueles que amam e querem receber a palavra do Senhor. E hoje eu vou trazer como tema, diz, Provérbios 22:6, em hebraico: assista se você ama o seu filho. Então eu quero falar para você, pai, para você, mãe, para você, responsável pelos seus filhos. E vou trazer esse texto de uma forma que você possa entender que a gente já viu muito, já preguei também muitas vezes, a gente ensina sempre, mas eu vejo que muitas vezes a gente precisa traduzir em termos mais práticos do dia a dia para que a gente possa fazer proveito. A Bíblia Sagrada, ela é a regra máxima de fé de todo cristão, do discípulo de Jesus. O que tem acontecido muito, na maioria da vida das pessoas, é que a palavra do Senhor tem sido colocada de escanteio, ela virou apenas um livro distante. É um efeito, né, de enfeite. Se coloca lá o Salmo 91, o Salmo 23, e assim fica, às vezes um texto de Jesus, e ali fica. E hoje nós vamos estar falando sobre isso. Se essa geração de crianças, adolescentes e jovens está sendo destruída, e está, é porque os pais não estão cumprindo o papel que Deus deu a eles. Então veja bem, estou falando para você pai, para você mãe, para você que é responsável por uma criança, por um adolescente, por um jovem. Para você, meu querido pai, minha querida mãe, querido responsável, querida responsável, a palavra do Senhor diz isto. Eu vou ler aqui em 3 traduções para ajudar. Primeiramente pela Almeida Revista e Atualizada, como é mais conhecido o versículo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Na Almeida Corrigida Fiel, que é a que eu utilizo, educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E também pela Bíblia Viva, que ela traduz de uma forma mais simples. A gente usa sempre para efeito de comparação, ela não é uma Bíblia para doutrina. Ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim ele nunca abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. A palavra ensina é kalnak em hebraico, 3 significados importantes: treinar, instruir, ensinar, dedicar e educar. Então, treinar. Então, quando ele fala ensina a criança, ele está falando para você treinar. Como tudo na vida, a gente precisa de treino. O jogador de futebol precisa treinar. Você vai aprender uma profissão, uma costureira, o médico, tudo tem que treinar. Se você não treinar, você não aprende. A criança, a palavra nahar, significa menino ou menina, jovem, moço ou moça, criança. Então, pega todas as faixas aí. Ele fala em caminho, Darek. Jesus, quando falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu vou ter a oportunidade de explicar isso quando gravar a última lição do ano, né, a lição 17, sobre o tabernáculo. Ele fala, eu sou o caminho, ele fala, eu sou o Derek, para o hebreu, né? Então, caminho quer dizer rumo, direção, percurso, trajeto. A palavra Derek também significa jornada, que é uma caminhada, um trajeto que se percorre, aqui no caso, a existência da vida, né? E também direção, que quer dizer um comando, quer dizer a formação do educando. Então já é um termo até didático, é um termo pedagógico. A formação do educando. Então, o educando é o aluno. Então, seu filho é visto também como um aluno. O problema é o seguinte: Jesus nos ensinou que os ímpios, os filhos do mundo, eles são mais inteligentes do que os cristãos em defender os seus interesses. Quer dizer, quando você faz uma comparação entre os ímpios, os mundanos, defendendo os interesses do mundo, os interesses das suas áreas, seja elas ideológicas, políticas, eles são mais hábeis, mais inteligentes do que os cristãos quando defendem os seus. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Ele fala lá em Lucas 16:8, e elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Hábeis, a palavra phronimos, quer dizer inteligentes, sábios. Veja bem, isso Jesus disse, ele já conheceria, né, já conhece a natureza dos filhos, né, quer dizer, prudentes, atentos aos seus próprios interesses.
Os ímpios educam seus filhos e os filhos dos outros em seus ensinos errados muito melhor do que os cristãos ensinam os seus próprios filhos, quando ensinam. Ao passo que a maioria dos cristãos não tem interesse em estudar a Bíblia, não são discípulos, na maioria, de Jesus, então não tem muito o que passar para os seus filhos. E por isso estamos vendo cada vez mais os filhos dos cristãos perdidos nas obras do mundo. Namoro e sexo prematuro, gravidez, aborto, homossexualismo, lesbianismo, drogas, bebidas alcoólicas, suicídio, autoflagelo, que é se cortando, né? Estou falando de filhos de cristãos, né? Filho de crente mesmo, né? Isso está acontecendo por quê? Você me perguntaria, porque eu ainda não entrei aonde eu quero que você preste bem atenção. Estou fazendo uma análise do quadro para a gente entrar no remédio. Resposta. A criança, ela nasce pura, limpa e pura de informações. Ela vem zeradinha. É um HD zeradinho. A criança é como um papel em branco. Porque aí então, ela vai crescendo e ela começa a receber o que a gente chama de matrizes. Matriz é a informação básica que vai formar o seu caráter e a sua maneira de pensar. Matriz é o molde, é a gravação original. Você grava o original e ninguém muda mais. Mais ou menos como se faz com CD, né? Gravou, não os regraváveis, né? O CD gravou, não dá para gravar mais nada em cima. Isso significa que todas as informações que virão depois na vida da criança, depois que ela recebeu as matrizes, serão avaliadas pelo seu filho. A Bíblia está ensinando que você deve pegar o seu filho e dar a ele todas as matrizes que você pai, você mãe, você responsável, acha importante de acordo com os seus valores cristãos. Estou aqui pensando que são os cristãos que estão recebendo essa mensagem. É como se você, como judeu faz, né? Como judeu faz desde pequeno. É como se você fosse fazendo uma fotogravação numa placa ou chapa, gravando com um gravador a laser ou elétrico. Você vai gravando, como eles gravam em medalhas, gravam em anéis, gravam em troféus, né? Antes de mandar o seu filho para o mundo. Porque tudo que o seu filho receber lá fora, sobre cada assunto que você colocou uma matriz na mente e no coração do seu filho, o que vai acontecer? Você ensinou ele economia, matemática, salvação da alma, trabalho honesto, ideologia de gênero, namoro e vida sexual fora do casamento, cigarro, drogas, bebidas alcoólicas, ajudar ao próximo, vida de oração e leitura da Bíblia Sagrada, fé em Jesus e ser um discípulo de Jesus. Eu estou dando aqui exemplos, mas o que você ensinou a ele? Quando eles chegarem lá fora, na rua, no mundo, na escola, tudo o que eles ouvirem sobre esses assuntos, eles vão comparar com o que você ensinou. Ensina a criança o caminho, quer dizer, dê a ela a matriz. Quando você manda o seu filho para a internet sem uma matriz, a internet vai estabelecer a matriz. Então não reclama do seu filho, não reclama do que está acontecendo com ele. Aí está deprimido, está fazendo um monte de bobagem, não reclame. Quando você manda o seu filho para a escola em matriz, sem matriz? Bom, antes de responder, vamos lá. Qual foi a estratégia do diabo para ganhar essa geração de crianças, adolescentes e jovens? Vamos lá. Primeiro, tira-se o homem da casa para ganhar o seu tesouro, o seu dinheiro, de forma que ele mal acompanha o crescimento do filho. Ele não tem tempo, está muito envolvido com o trabalho. Trabalho. Ele não tem tempo para o filho. Porque, veja bem, quando eu falo tempo para o filho, eu não estou aqui dizendo o tempo de passeio. Porque tem pai que para pouco o filho, então viaja, passeia e tal. Tudo bem. Só que nós estamos falando de ensinar, é aquele pai que gasta tempo ensinando o seu filho. Quando ele retorna para casa, ele nem precisa mais ter gente em casa para usufruir do tesouro que esse pai ganhou. Pelo menos o pai voltou rico, ou voltou com dinheiro suficiente para desfrutarem nessa vida, né? Mas não tem mais casamento, provavelmente nessa altura já aconteceu adultério, a traição conjugal já aconteceu. Não tem mais filho para quem possa interagir, não tem mais nada. Esse filho já está com uma cabeça totalmente modificada. Mas ainda ficou a mulher para proteger a criança. E assim foi tirada também a mulher do lar. E vamos deixar a criança desprotegida. O pai e a mãe vão se envolver com outras pessoas que não terão mais interesse no seu filho. Infelizmente tem acontecido demais isso.
A mulher colocará um homem na sua casa que poderá estuprar sua filha ou seu filho sem que ela perceba de tão envolvida e apaixonada que está. E assim o seu filho está desprotegido, a sua filha está desprotegida. E as crianças vão para onde? Nós vamos ver o quê? Ela vai para o sistema de ensino do governo, de um governo ímpio, comprometido com as forças das trevas, com ensinamentos diabólicos, com ensinamentos que visam inverter valores, que é o que está acontecendo e vai acontecer mais ainda. O seu filho, talvez ele nem tenha nada de Cristo recebido numa escola bíblica dominical, num discipulado, porque você estava cansado demais para levá-los. Então, ele provavelmente nem isso vai ter para se defender. Você não colocou matrizes cristãs na vida do seu filho, da sua filha. O seu filho volta para casa com a mentalidade e o comportamento que não condiz com os princípios do reino de Deus, dos valores que norteiam a sua fé em Jesus. E aí, você tenta dizer para ele que aquilo está errado, que não é de Deus, que aquilo não é correto. E então começam os conflitos dentro de casa, pai, mãe e filhos. Porque o seu filho, a sua filha vai dizer para você, aqui não, você está errado, pai, você está errada, mãe. Coloquei as informações do pai e da mãe em cima das matrizes que eu recebi na escola e verifiquei que estão todas erradas. Vocês estão todos errados com essa fé em Jesus, com essa Bíblia, vocês estão errados. Vocês precisam mudar os seus conceitos. Aí muitas vezes o pai e a mãe, para se fazer, ajudar o seu filhinho, a sua filhinha, acaba aceitando tudo aquilo que é errado. O seu filho, veja bem então, eu não mudo a minha maneira de pensar e nem meu comportamento, que é o que acontece. Aí o seu filho, quando ele atingir 16, 17, 18 anos, não mais vai querer se congregar, ler Bíblia, fazer oração, ele vai viver a vida do jeito que ele acha que deve viver. Contrário a tudo aquilo que você aprendeu, o pouco talvez que tenha aprendido, vai se tornar aquilo que o mundo gravou na sua mente e em seu coração. A Bíblia ensina em Salmo 127, 4 o seguinte: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. A palavra de Deus compara o filho com uma flecha. Por quê? A flecha no arco, quanto mais você puxa para perto de você, mais longe ela vai. Isso quer dizer o seguinte, que quanto mais perto de você o seu filho, a sua filha, receber matrizes corretas, justas e de Deus, mais longe ele irá na vida. E ninguém vai conseguir mudar a sua cabeça e seu modo de viver. Que a gente poderia dizer, fazer a cabeça dele, ele já tem cabeça feita. Normalmente se usa essa expressão, o sujeito tem a cabeça feita. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, um pastor me apresentou, olha, você lembra desse rapaz aqui? Eu não lembrava mais, um moção, ele falou, pastor, o senhor não vai lembrar de mim, eu era criança, e vim aqui na escolinha bíblica das crianças, eu aprendi, hoje eu estou me formando para pastor, estou estudando para pastor, mas até hoje eu me lembro de cada ensinamento que eu estive, quando eu entrei no seminário, eu pude me lembrar, havia semente plantada, aquilo foi plantado no coração e na mente deles. Eu fiquei muito feliz de ver que ele já estava um homem feito e aquele caminho que a gente ensinou, ele estava naquela vida, seguindo a Deus, iria se tornar um pastor também. Então assim, na nossa vida, nada é por acaso. Então mãos à obra, meu pai, minha mãe, responsável, invista no seu filho, não se limite a dar coisas que o dinheiro pode comprar. A maioria dos pais só se preocupa em não deixar faltar nada. Esse é o problema. A gente não ensina os nossos filhos a receber não como resposta. E quando fala não para eles, eles ficam revoltados e fazem o maior escândalo. E isso é um problema sério. Aí muito pai, muita mãe chorando, os seus filhos. Aonde foi que eu errei? Você errou quando você não ensinou o caminho, você não deu matrizes corretas na vida dessa criança e deixou o mundo dar, deixou a rua dar. Não dê valores, apenas valores que o dinheiro compra. Se preocupe em dar mais os valores que o dinheiro jamais vai poder comprar. Se não sabe, vá para um discipulado, vá aprender mais sobre Jesus, a palavra de Deus, vá para um estudo bíblico, vá se inteirar, aprenda coisas, formas corretas de passar para o seu filho. Enquanto é tempo, porque chegará um tempo em que não haverá mais tempo. Então, é isto que eu quero dizer para você, que a gente tem visto os jovens sendo destruídos, e é uma preocupação muito grande,
E nesse momento, então, estava até pensando em fazer um vídeo, ajustar um vídeo de uma outra palavra, mas eu estou colocando esse porque é muito mais urgente, é muito mais importante defender os seus filhos. Então, eu me preocupei com o teu filho e por isso que me propus a trazer de uma forma que você pudesse ser edificado esta mensagem. Eu espero que você também faça o mesmo, que você esteja investindo no seu filho. Mas não estou falando de presentes, de viagens, de carro, de moto, de bicicleta, de joguinhos. Estou falando do ensino da palavra do Senhor. Ensina a criança, ensina o teu filho o caminho em que ele deve andar. E ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Se você ouve a palavra do Senhor, aquele que tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz à igreja, que ouça. Se você gostou, deixa seu like, isso nos ajuda muito. Compartilhe a mensagem com outras pessoas, especialmente pais, educadores, professores de escolas bíblicas dominical, discipuladores, mestres, pastores, pessoas que têm interesse em ensinar, né? Pai, mãe, enfim, abençoe a vida de outra pessoa. Se não fez ainda, se inscreva no meu canal, acione o sininho de notificações. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado até aqui, todos aqueles que têm assistido às minhas mensagens. Deus te abençoe. Muito obrigado de coração.